coloca essa mesma mão que você levantou no teu coração aí e peça para que Deus fale contigo, amém? Espírito Santo de Deus, nós viemos aqui por uma única razão. É ouvir a tua voz, é adorar o nome de Jesus, é reconhecer que o Senhor é grande, que o Senhor é maravilhoso e continua fazendo maravilhas, Deus. E nós estamos aqui, Deus, para honrar o teu nome, glorificar o Senhor e contemplar a tua face, Deus. Nós cremos que o Senhor é real, poderoso, e estamos aqui, Deus, para usufruir da tua presença, Pai. E teu Espírito Santo que está aqui, Deus, enquanto nós estamos aqui te adorando, Deus, o Senhor está entrando em casamentos agora, o Senhor está entrando na saúde dos teus filhos, a tua mão está alcançando os negócios, está livrando de todo o mal, está guardando a família, está guardando os filhos, o Senhor está cuidando de nós, Deus. Enquanto te adoramos, Deus, o Senhor vence batalhas que sequer a gente teria condições de lutar, Pai. Em nome de Cristo Jesus, nosso coração pertence ao Senhor. E esse culto, Deus, é para ti, Pai, em nome de Jesus. Amém, amém, amém e amém. Queridos, eu não sei se você sabe, mas eu gostaria de falar sobre o medo hoje. E não falar que você vai ter medo e você vai sucumbir ao medo. Eu vim dizer que há vitória sobre o medo. Toda vez que alguém for dar uma palavra de Deus para você, escute isso é muito importante, né? Nós somos mensageiros de boas novas. Né? O Brunet fala muito isso, né? Eu sou mensageiro de boas novas, porque pregar o Evangelho é trazer uma boa notícia. Então toda palavra que vier para você, às vezes ela pode até ser forte, mas ela sempre tem a porta, e a porta sempre é Jesus, que conduz um caminho de graça e amor. Depois da vinda de Cristo Jesus, não existe palavra profética, não existe sentença de maldição eterna sobre a minha e a tua vida. Deus é um Deus que corrige, graças a Deus. Deus é um Deus que corrige, Deus é um Deus que disciplina, mas o intuito dele nunca é matar, o intuito dele nunca é enterrar, mas é promover um caminho de mais vida ainda, de mais graça ainda, um caminho muito melhor, infinitamente maior e melhor do que a gente pensa ou imagina. Então eu gostaria de falar sobre o medo, mas não que você vai sucumbir ao medo. Eu quero falar sobre a vitória em relação ao medo, amém? E, gente, eu não sei se você sabe, mas vamos só um teste. Quem aqui nunca teve medo? Eu queria conhecer esse prodígio aqui, se tivesse alguém. Então, todo mundo teve medo. E medo é um sentimento mais, como é que eu posso dizer? Mais comum, porque todo mundo já teve. Além de ser o mais comum, eu não sei, gente. Eu, quando mando áudio, um monte de gente que acho que já recebeu áudio meu. Eu aprendi, às vezes, a falar 10 vezes a mesma coisa no áudio, entendeu? Porque aí a pessoa não tem dúvida do que eu falei, né? Pastor, mas e se você for claro uma vez só? Estou tentando ainda, né? Então, às vezes, eu falo 10 vezes a mesma coisa no áudio, né? Agora, Deus teve um assunto que Ele falou 366 vezes. Uma vez para cada dia do ano. Será que Deus chove no molhado igual eu? Será que Deus repete de maneira prolixa, de maneira sem pensar, até daqui a pouco um tanto quanto irresponsável? Não. Deus tem 366 vezes na Bíblia a palavra não temas, uma para cada dia do ano. Será que medo ele imaginava que poderia entrar no meu e no teu coração? Me parece que sim. Eu já disse uma vez uma palavra que medo não é só um sentimento. Medo também, quando ele domina a gente, medo é um espírito. É por isso que a palavra diz que não nos foi dado espírito de medo, espírito de covardia, mas sim espírito que nos dá uma filiação em Deus e que nos dá a autoridade de entrar no Santo dos Santos. Medo, quando ele te consome, tem um medo que é natural, de prudência, saudável, mas há um medo que consome, e esse medo, querido, ele é um espírito que inclusive acarreta até mesmo maldição. Você mesmo já viu Jó? Que ele disse, ele estava tudo bem na vida dele, mas do dia para a noite a vida dele mudou tragicamente, drasticamente. E ele disse, a sentença foi, aquilo que eu mais tinha medo me aconteceu. O medo que ficava nutrindo a minha vida veio sobre mim. Porque medo é uma convicção de coisas que vão vir. Eu não sei se você sabe, mas medo é um tipo de fé. E que quando alimentada, ela se conecta com o reino espiritual e ela vem para a tua vida.
Agora, medo então é uma coisa normal a mim e a você. Tem gente que perde sono, tem gente que, os ânimos ficam aflorados, tem gente que fica angustiado por muito tempo por causa do medo. E, gente, eu estava lendo um salmo de Davi, e ele, numa semana de medo, me acalmou. Ele, num dia escuro, me acalmou, e eu não fiquei triste por estar com medo. Eu me vi no rei Davi também. Eu falei, poxa, esse cara teve medo também, e ele tomou uma atitude em relação ao medo. Eu gostaria de ler com vocês esse salmo, é o Salmo 27. Vamos ler essa poesia de Davi. Olha o que Davi, o salmista Davi, um homem segundo o coração de Deus, ele fala: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida, a quem temerei? Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração, e se estourar contra mim a guerra, ainda assim terei confiança. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Pois no dia da adversidade, Ele me ocultará no seu pavilhão, no recôndito do seu tabernáculo me acolherá, elevar-me-á sobre uma rocha. Agora será exaltada a minha cabeça acima dos inimigos que me cercam. No seu tabernáculo oferei sacrifício de júbilo e cantarei, salmodiarei ao Senhor. Ouve, Senhor, a minha voz, eu clamo, compadece de mim e responde-me. Ao meu coração me ocorre, buscai a minha presença, buscarei, pois, o Senhor, a tua presença. Não me esconda, Senhor, a tua face, não rejeites com ira o teu servo. Tu és o meu auxílio, não me recuses, nem me desampares, ó Deus, a minha salvação. Porque meu pai e minha mãe mais que meu pai e minha mãe, porque se meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. Ensina-me, Senhor, o teu caminho, guia-me por vereda plana, por causa dos que me espreitam. Não me deixes à vontade dos meus adversários, pois contra mim se levantam falsas testemunhas e os que só respiram crueldade. Eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Espera pelo Senhor, tem bom ânimo e fortifique-se o teu coração. Espera pelo Senhor. Amém? Gente, tem umas coisas interessantes. Olha o verso 2 e depois o verso 12. Verso 2 e o verso 12. Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir. Gente, tem gente querendo te destruir. Tem gente que mirou nele e falou, eu vou acabar com você. Tem gente que decidida, acordou de manhã e falou, vou prejudicar você. Tem gente que parou e falou assim, não gosto, não vou prejudicar. Existe. Versículo 12, olha a situação. Não me deixes à vontade, refém dos meus adversários, pois contra mim se levantam falsas testemunhas. Tem gente falando coisas que você não fez. Tem gente falando coisas que você não é. Tem gente dizendo coisas a teu respeito que não são verdade. Está falando, tem gente dizendo que eu fiz aquilo, não fiz. Tem gente dizendo que eu sou assim, eu não sou. Então tem falsas testemunhas. Verso 3, a reação dele. Ainda que um exército se acampe contra mim, meu coração não vai se atemorizar. Se estourar contra a minha guerra, eu tenho confiança. Reação de Davi, versículo 14. Uma coisa eu peço ao Senhor, espera pelo Senhor, tem bom ânimo e fortifica o teu coração, espera pelo Senhor. Querido, existem algumas atitudes que nesse texto eu consigo ver que Davi fez, que Davi se posicionou, e é sobre isso que eu quero falar, amém? Versículo por versículo na medida do possível. O versículo 1, no dia da adversidade, no dia do medo, a primeira chave, sabe qual que é? Reconhecer quem Deus é. Sabe qual é a grande dificuldade? A gente olha para o problema e a gente se vê. E por mais, Ageu, a gente engana muita gente, porque muita gente vê, poxa, o Ageu canta muito bem. O Ageu está aqui, está feliz, está forte. Mas lá no fundo você sabe a dor e a tristeza que você carrega e o quão pequeno você é. Eu vejo, gente, que às vezes eu recebo muito aplauso por uma atitude que eu tive.
Mas eu olho para aquilo e lá no fundo eu penso, rapaz, eu sou muito pequeno. Tem gente que acha que você é muito bom, você fala bem, mas no fundo, você sabe que você não é tudo aquilo. Uma vez um cara foi num psiquiatra e falou, eu sou infeliz, eu sou triste, eu preciso de ajuda, eu não estou bem, eu quero me matar, eu não estou vendo sentido na vida. E o psiquiatra vai fazer os exames de sangue para medicá-lo e falou, posso te dar uma sugestão? Pode. Eu fui esses dias num circo, lá assim, assado, e eu dei muita risada. Isso é muito bom. Eu sugiro que você vá lá e faça o mesmo. Ele falou, que circo? Tal circo. Tem um palhaço lá muito bom. Ele falou, doutor, eu sou esse palhaço. Sou eu que alegro a turma. Esse palhaço que você está falando muito bom sou eu. Mas eu hoje estou triste. E a Bíblia diz que quando eu sou fraco, eu reconheço as minhas fraquezas, é aí que está uma oportunidade de uma brecha de ser forte. Porque quando você reconhece que você é fraco, você não vai conseguir apoiar as estacas da tua vida em si mesmo. Você vai ter que achar a rocha, que é Cristo Jesus, para colocar força lá e extrair força do próprio Deus. E aqui Davi, ele está com medo, ele está cercado, ele está numa situação difícil, e ele fala, eu sou o cara, eu estudei, eu sou dedicado, eu treino todo dia na academia, por isso que eu posso enfrentar qualquer tipo de gente na base da porrada. Eu tenho dinheiro, minha conta é recheada, eu tenho pedigree, todo mundo sabe quem eu sou o cara. Davi não fez um reconhecimento da força e de quem ele era, ele falou, o Senhor, eu reconheço quem tu é, o Senhor é minha luz. Pode estar escuro, o Senhor ilumina. Pode estar frio, a luz me aquece. Pode todo mundo estar jogando treva para mim, o Senhor é a minha luz que vai iluminar todo o meu caminho. Eu não vou ficar sem ver as coisas, porque o Senhor é a luz do meu caminho. Eu sei quem o Senhor é, e não me importa quem eu sou, não me importa quem está do outro lado, eu reconheço quem o Senhor é. Outra, meu Deus, eu estou perdido, mas não tem problema. Eu não sou a minha própria salvação. Jesus, Deus é a minha salvação, Deus vai me salvar, Deus vai me guardar, eu não sei de onde vem, mas tudo bem, eu elevo os meus olhos para o alto, é de lá que vem o meu socorro, no meu currículo não me dá salvação, mas o Senhor, eu reconheço quem Deus é, e não quem eu sou, e não quem meu inimigo é, eu reconheço quem Deus é. Sabe, gente, às vezes tem pessoas olhando e falando, esse gigante é muito grande, está tremendo, e tem gente falando assim, eu sou pequeno, mas Deus já me deu livramento ali, e vai me dar mais esse livramento aqui agora. Os espias olhavam para a terra de Canaã e tremiam dizendo, meu Deus, e agora? A gente vai morrer, a gente vai sucumbir, não vai dar certo. E de repente tem dois homens que entraram na terra, Josué e Calebe, olharam para os gigantes e falaram, Deus tirou a defesa deles para nós. Papo de maluco. Deus vai dar eles como pão para nós vamos comer essa turma, igual que a gente come pão. Tinha dois homens falando aquilo, sabe por quê? Porque diante da adversidade, diante do medo, sempre tem um inimigo à espreita, às vezes falando que não deve, ali te prejudicando, está ali. Mas a questão é que você não tem que reconhecer quem é o inimigo, você não tem que reconhecer quem é você tem que reconhecer quem Deus é na tua vida, amém? Então, a primeira coisa que eu vejo que ele faz é isso, ele reconhece quem Deus é, quem que eu vou temer? Tem fortaleza que eu posso construir que as flechas alcançam, mas quando Deus é minha fortaleza, não tem flecha que alcance. O Senhor é a fortaleza, não é pedra, pedra um canhão derruba, quem derruba o meu Deus? Ele está falando, de quem que eu vou ter medo? De quem? Tem alguém grande o suficiente que eu possa ter medo de um Deus que é a minha própria fortaleza? Então, primeira coisa, reconhecer quem Deus é. Versículo 2 desse mesmo salmo. Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. Eles é que tropeçam e caem. Eu vim dizer uma coisa, seus inimigos serão confundidos. Sabe, gente, tem momentos da história que Deus chega e vira a mesa na minha e na tua vida. O jogo inverte. Eu não sei se você lembra da história, mas uma vez o homem Amã, ele e todo o seu povo, havia uma sentença de morte dizendo,
aliás, Mardoqueu, não sei se você lembra da história, mas Mardoqueu e todo o povo judeu, e Mardoqueu era judeu, havia uma sentença já decretada pelo rei que ele e todo o povo iria morrer. Só que um belo dia o rei acorda de madrugada e Mardoqueu já tinha ajudado a salvar a vida do rei. E o rei acorda de madrugada e você sabe, querido, quando você quer dormir, ou você toma um leite com Toddy bem reforçado, bem doce, quentinho, né? Funciona, pastor? Funciona. Resultado desse corpo esculpido que eu tenho, o Toddy. Ou segunda coisa, você toma uma melatonina, um Dramin. Ou a terceira coisa, lê algo muito chato. Lê algo muito chato. E o rei, sem dormir, falou, não tinha Toddy na época, não tinha Dramin. Ele falou, vou ler algo muito chato. E ele manda o leitor dele abrir as páginas e assim, lê aí os anais do meu reino. E bem na hora, abre a página onde Mardoqueu salva a vida do rei. Lembrando que esse contexto dele abrir aleatoriamente na página, Mardoqueu estava sentenciado à morte e todo o povo de Mardoqueu estava sentenciado à morte. Nesse contexto de que os meus malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores inimigos também, eles é que tropeçam e caem. Naquela situação ele abre e o rei lê a história de Mardoqueu. Eu falei, Mardoqueu, ele que descobriu esse plano, que iria acabar com a minha vida? E o súdito, sim senhor. E o que eu fiz para esse cara? Então, o senhor não fez nada. Aquilo entra no coração do rei como uma flecha. Porque ele é rei, ele não é rei à toa. Ele é rei porque ele ocupa um cargo de nobreza. E não adianta você estar sentado numa cadeira nobre se você também não é nobre. Não adianta você estar numa posição em que todo mundo te vê como alguém generoso e você não é generoso. Não adianta você estar numa posição que você é um juiz e que na verdade você não faz a justiça. Que você não retribui da forma que tem que retribuir. Logo, logo esse cargo vai ser tirado e um bom rei sabe disso. E ele, naquele momento, ele fala assim, não, eu preciso honrar a vida desse cara. Aí ele chama Amã, que era o opressor, que era o inimigo, e era quem tinha conseguido a ordem judicial de destruir Mardoqueu e todo o povo judeu. Ele chama Amã e fala, Amã, fala meu rei, o que eu faço com alguém que eu decido honrar? O que é que tem que fazer com alguém que o rei olha e fala, eu preciso levantar essa pessoa? E Amã, achando que era para ele, falou, rei, o senhor bota essa pessoa em cima do seu cavalo, pega suas vestes reais, coloca em cima, pega a tua coroa, bota em cima da cabeça da pessoa, versão Lucas 2, 2022 ainda, chama todos os seus generais e diga, esse é o cara. E sai na rua. Fecha Getúlio Vargas e sai assim. E Amã, achando que era para ele falou, perfeito, Amã. Amã, faça isso com Mardoqueu. Que era o cara que Amã tinha feito tudo para matar. Os inimigos tropeçam e caem. Isso é tão verdade que eu não sei se você sabe, mas Amã, o que matou ele foi um tropeço. Você sabia disso? Se você ler a Bíblia, ele vai implorar para a rainha Esther, não dá tempo de contar tudo, mas ele vai implorar pela rainha Esther para sua vida, e quando ele está indo implorar, ele tropeça, e quando ele tropeça, ele cai em cima da rainha, e na hora que ele cai em cima da rainha, o rei chega e vê ele em cima da mulher dele. Ele fala, o que você está fazendo? Ele falou, não, mata esse cara agora. E aí o soldado falou assim, Senhor, tem uma forca aqui no quintal. Quem colocou a forca no quintal foi o próprio Amã para matar Mardoqueu. Enforca ele! Ou seja, Deus vira o jogo. Por isso que essa história dos judeus é a festa de Purim Tumim, que é o quê? É quando Deus muda a sorte. Deus, ele vira o jogo, ele vira a mesa, acaba com tudo. Uma vez, isolaram um tal de João, o apóstolo João, talvez você conheça. Isolaram ele na ilha de Pátimos, para que ele não abrisse a porta do evangelho para as pessoas, porque ele pregava o evangelho, falou, vamos isolar esse cara, porque ele abre a porta que é Jesus para os outros. Isolaram João e Deus falou assim, como você abrir a porta do evangelho para os outros, eu vou abrir a porta do céu para você, você vai ver uma visão e você vai escrever um livro, falando não é das coisas que podem ser que aconteçam, você vai escrever daquilo que eu vou te mostrar que vai acontecer, e Deus abre uma porta do céu e ele vê um simples livro chamado Apocalipse.
isolado. Deus vira o jogo. Deus vira o jogo. Aqueles que confiam, aqueles que têm o coração nele, aquele que espera no Senhor, Deus vira o jogo. O pastor pregou aqui agora, falou agora há pouco. Pedro estava preso, mas havia uma igreja orando. Aí chega um anjo lá, fala, calça as sandálias, rapaz, vamos embora. Ele fica olhando. As portas vão se abrindo e os guardas estão lá de vigia e ninguém está vendo. Deus está cegando os olhos do inimigo enquanto ele passa. Aí tem um anjo que tinha o controle do portão de ferro. Pum, aperta, abre e ele vai embora. Esse é o meu e o teu Deus. Ele vira o jogo. Nosso inimigo tropeça e cai. Aí por causa disso, porque a Bíblia é clara, porque Pedro fugiu da cadeia, quem que tinha mandado prender Pedro? Herodes. Herodes tinha que dar uma explicação, porque Pedro fugiu da cadeia e nenhum dos seus soldados capacitados havia visto. Como é que foge? Que moral você tem? Você é o rei da parada, você tem os melhores soldados, você prende um cara que não tem soldado nenhum, mas tem a presença de Deus, e o cara foge, você tem que dar todo mundo sabe, você tem que dar um posicionamento, você vai falar o quê? Que você está lutando contra Deus? E ele prepara um discurso. E ele começa a falar o seu discurso, e todo mundo fala, é um Deus falando, que homem é esse? E a Bíblia diz que ele recebeu a glória nessa mesma fase. E por não ter dado a glória a Deus, Deus mandou um anjo, ele foi comido por bicho. Deus vira a mesa, Deus vira o jogo. Acaba com tudo. Virou, acabou. Tava 3-1, está 7-3. Virou. Esse é o meu Deus e é o teu Deus. Versículo 3. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração, e se estourar contra minha guerra, ainda terei confiança. Uma vez, querido, o rei Ezequias, ele foi cercado pelos assírios, e os assírios disseram para ele o seguinte, olha, não há Deus que te livre de mim hoje, porque eu já matei os seus inimigos, seus amigos também. E aí naquela situação ele fica tenso, e ele vai consultar um profeta, o rei consulta um profeta chamado Isaías, e fala, Isaías, e agora? O que eu faço? Isaías fala assim, não se atemorize, não fique com medo, porque Deus vai pelejar por vocês. A Bíblia diz que no dia seguinte, um anjo, apareceu no arraial dos assírios, e matou 185 mil assírios, um anjo. E aí o rei da Síria decidiu não atacar mais Israel, decidiu ir embora. Sabe por quê? Por mais que exércitos venham contra você na hora da guerra, ainda assim você pode descansar e ter confiança, porque tem um Deus que está lutando por você, que está batalhando as tuas guerras, batalhando por você e te dando vitória. A Bíblia diz, querido, que Israel, ele era constantemente atacado pelos sírios, pela Síria. E a Bíblia diz que Deus sempre dava a revelação para o profeta Eliseu, aonde o inimigo ia estar. E Eliseu ia lá, contava ao rei de Israel e dava a estratégia de como sair daquele cerco dos sírios. Chega um determinado momento que o rei da Síria, conversando com os seus generais, ele fala, poxa vida, Israel sempre escapa, o que a gente faz? Ele falou assim, Israel sempre escapa porque tem um profeta lá, que recebe a revelação, da onde que o inimigo está, e ele revela. Então vamos matar esse cara, perfeito. Dia seguinte, todo mundo reunido na casa de Eliseu, Eliseu sai, o ajudante de Eliseu sai, sei lá, para ir na patente da época, não sei. E quando ele sai, ele olha e vê que ao redor da sua casa, todo o inimigo está sitiando ele, os sírios, para matar Eliseu. Eliseu, ele sai, porque o seu ajudante chama, desesperado, e o ajudante fala, e agora, a gente vai fazer o quê? E Eliseu fala, abre os olhos dele. Deus abre os olhos dele e vê que há um monte de anjos de carruagem de fogo ao redor de Eliseu, enquanto há um exército armado lá fora. E a chave é bem mais forte, é bem maior aquele que está conosco do que quem está lá fora para nos atacar. E a Bíblia diz que Eliseu cega todo mundo, manda cegar todo mundo.
E os inimigos ficaram cegos em relação a Eliseu. E Eliseu conduz eles para o centro de Israel. Todo o exército da Síria para o centro de Israel. E aí os sírios estão cegos no centro de Israel, que Eliseu cegou eles e conduziu eles até lá. E agora abre os olhos. Quando abre os olhos, o exército da Síria, está todo mundo ao redor cercado pelo exército do Senhor Israel. E aí o rei fala, vamos matá-lo. Eliseu fala, não, serve um banquete para eles. Serve um banquete para eles. Serviram um banquete para a turma, eles comeram, beberam e foram embora. E a Bíblia diz que a Síria então não atacou mais Israel. Resolveram o problema da guerra. Esse é o meu e o teu Deus. Por mais que um exército nos cerque, por mais que você ache, Ele é a tua muralha, Ele é a tua fortaleza. Ele, os anjos do Senhor guardam você, acampam ao redor de você e te livra e te blinda no nome de Cristo Jesus. Deus vê saída aonde não tem saída. Olha só que interessante. Salmo 27, 4. Um por um. Eu vou mais rápido aqui, né? Uma coisa peço ao Senhor. Gente, isso aqui é no meio da luta, tá? Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Isso é interessante, gente. Sabe por quê? Porque quantos acreditam que precisam de Deus? Levanta a mão. Quando eu acredito que eu preciso dessa pessoa que está aqui na minha frente, quando eu acredito de verdade nisso, o que eu faço? Eu vou me chegar para perto dela. Eu vou conversar com ela. Eu vou desenvolver um relacionamento com ela. Ah, mas eu estou cansado. Mas é que eu preciso dela. Eu não posso, eu tenho que manter essa pessoa perto de mim. Eu tenho que estar com ela, eu tenho que estar em comunhão com ela, eu tenho que estar conversando com ela. Que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias. Eu realmente preciso de Deus e eu não posso ficar longe dEle. Eu tenho que estar em comunhão com Ele todo dia. Eu tenho que orar o tempo todo. Eu tenho que estar próximo dEle constantemente, porque eu dependo dEle. Eu confio nele, eu dependo dele. Eu tenho que estar com Ele. Davi diz, eu preciso ficar perto de Deus. Eu tenho que estar em contato com Ele, porque eu preciso dEle. Eu tenho que ter uma vida de oração, eu tenho que estar, porque de fato o que me livra é o Senhor. Eu tenho que estar colado na casa dEle, o tempo todo com o Senhor, no dia bom, no dia mau. Olha o versículo 5. Pois no dia da adversidade tem o dia feliz, mas tem o dia triste, tem o dia da adversidade, tem o dia do problema. No dia da adversidade, Ele me ocultará no seu pavilhão. Gente, sabe o que é pavilhão? Não é o que você vê de pavilhão. Pavilhão era um pavilhão no campo de batalha que ficava no meio, que era o local mais protegido que tinha na hora da guerra. O que Davi estava dizendo, como Deus é comigo, como eu habito na casa dele, como eu estou com ele no dia mau, no dia triste, no dia de batalha, no dia da guerra, eu não estou no fronte de batalha aqui, pronto para tomar uma flechada. Ele me coloca no pavilhão, o lugar mais seguro na hora da guerra. No recôndito do seu tabernáculo, ou seja, dentro do tabernáculo, Deus me coloca lá. 3 lugares que Deus nos coloca. No meio, pavilhão, segurança. No recôndito do tabernáculo. Por que no recôndito do tabernáculo? Porque um judeu que lê isso aqui entende. Dentro do tabernáculo não há morte. Ninguém pode matar ninguém quando está dentro do templo. Ele falou assim, Deus me coloca no lugar secreto do tabernáculo dele e eu não serei morto. Estou seguro. E me acolherá, elevar-me-á sobre uma rocha. As cidades mais difíceis de serem conquistadas é as cidades que estão sobre a rocha, lá em cima. Deus me leva e me coloca lá. É assim que eu me sinto no dia da adversidade, porque eu decidi confiar em Deus, eu decidi estar com Ele. Ele na hora da guerra me coloca no pavilhão, Ele me coloca no lugar em que eu não serei morto, e mais, Ele me eleva, me coloca lá em cima em lugar seguro. É isso que Jesus, nosso Deus, faz comigo e com você. Agora, eu tenho tanta coisa para falar, mas vou encerrar. Tenho tanta coisa para falar, mas eu vou encerrar. Essa sinceridade de todo domingo de manhã é o que me faz acordar às 5 para estar aqui. Olha só, qual era o medo de Davi? Porque aqui ele está, gente, convenhamos, ele está cercado por inimigo,
Não é que o cara quer ter um debate político com ele. Não é debate de ideia. Não, irmão. Ele quer matar. Ele está ali para morrer. Olha que interessante. Salmo 27, de 7 a 9. Do que Davi tem medo? E eu vou encerrar aqui. Ouve, Senhor, a minha voz. Eu clamo. Compadece de mim e responde-me. Ao meu coração me ocorre, buscai a minha presença, buscarei, pois, Senhor, a tua presença. Não me escondas, Senhor, a tua face. Não rejeites com ira o teu servo. Tu és o meu auxílio, não me recuses, nem me desampares, ó Deus da minha salvação. Qual é o medo de Davi? O medo de Davi é não estar com Deus. Esse é o verdadeiro medo dele. O medo de Davi é não ser ouvido por Deus. O medo de Davi é estar numa vida de pecado e achar que a vida que ele tem está fazendo separação de ele e Deus, ao ponto de quando ele fala, Deus vira. Porque ele sabe que a segurança dele é Deus. Ele sabe que o sucesso dele é Deus. Ele sabe que o auxílio dele é Deus. E ele não quer marcar uma agenda com o Todo-Poderoso e falar, eu recuso a visita de Davi hoje ao meu trono. Esse era o medo de Davi. Pastor, esse é o meu medo também. Porque eu acredito em tudo que você falou, que Deus me guarda, que com Deus eu estou seguro. Eu acredito em tudo. O problema, pastor, é que eu sou pecador. O problema, pastor, é que eu conto uma mentira. O problema, pastor, é que eu sou um cara que não leva a sério as coisas de Deus. Eu não honro a Deus financeiramente, eu não honro a Deus às vezes em palavras, eu não honro a Deus às vezes em atitudes, eu não honro minha família. Eu confio em Deus, eu acredito em tudo que você está falando. O problema é que esse medo de Davi, eu acho que nem preciso nem ter medo disso, porque eu acho que eu sou um pecador a tal ponto em que Deus está escondendo a face de mim. Agora a gente tem uma coisa interessante. Davi, ele vivia sobre a lei, sobre o Velho Testamento. Nós temos algo chamado graça, Cristo Jesus. A graça é uma pessoa chamada Cristo Jesus. E ela veio e habitou entre nós e se manifestou a nós. Jesus Cristo na cruz do Calvário, ele pega todo o pecado da humanidade. O de ontem, o de hoje e o teu pecado de amanhã. E ele recebe esse pecado e é morto por causa do teu pecado de agora e de amanhã. Você está perpetuamente perdoado a partir do momento que você recebe Jesus. Já não há mais condenação para quem está em Cristo Jesus. Mas como assim não há condenação? O reino espiritual não está condenando você porque o Espírito Santo habita dentro de você. É um selo da promessa que te dá perdão de pecados. E nesse momento, Jesus, quando ele recebe todo o pecado da humanidade, ele grita, Pai, por que me abandonastes? Por que o Senhor me largou? Sabe por que Jesus gritou, por que me abandonaste? Porque eu e você, depois da morte de Cristo Jesus, nunca poderíamos gritar algo assim. Porque Deus jamais vai nos abandonar. Ele diz o tempo todo, Deus, eu não rejeites com ira o teu servo. Jesus Cristo, vocês não são mais servos, vocês agora são amigos, são irmãos e são filhos. E ele conta uma parábola dizendo o seguinte, olha... Ele conta uma parábola dizendo o seguinte, um filho gasta tudo que não precisava, pega a herança, morre, faz tudo errado, e ele volta dizendo, pai, eu gastei com prostituta, eu estou cheirando mal, eu estou ruim, me vê uma posição de servo na tua casa. E o pai fala, não, você vai sentar à mesa do pai, você continua sendo filho, eu tenho uma aliança para você, eu tenho veste nova, você, meu filho, por mais pecador que seja, você chega aqui em casa, você ainda é o meu filho, o meu rosto não está escondido de você, eu não deixo de te receber, aliás, eu te espero na porta, e mesmo quando eu te vejo sujo, eu corro até você, para eu pegar você nos meus braços, eu quero cuidar de você, eu quero guardar de você, mesmo você tendo essa pessoa complexa, o que Davi não era, eu e você somos. Davi não era filho, você e eu somos, você e eu somos. Deus não nos olha como servos, por isso, querido, que é a graça de Deus. Essa é a missão de Jesus, nos colocou em um nível que Moisés nunca esteve, que Davi nunca esteve, nos colocou na posição de filhos de Deus, querido, e você não avalia as notas do teu filho para ver se vai dar um abraço nele ou não.
Você não avalia os atos do teu filho para dizer se ele pode ou não pode entrar na tua casa, se você vai cuidar dele ou não, se você vai dar comida para ele ou não. Essa é a nossa posição. Talvez tem pessoas que acreditam em tudo o que eu falei. Eu acredito que Deus cuida, eu acredito que meus inimigos vão tropeçar e vão cair, eu acredito que eu estou guardado em Deus, eu acredito que eu não preciso ser forte, que o meu Deus é forte. O problema, pastor, é que eu me sinto como se Deus estivesse escondendo a face de mim. E eu vim deixar claro uma coisa: você não é servo de Deus para Ele avaliar você se isso tudo está em dia ou não. Você é filho de Deus, Ele te ama de maneira incondicional. É por isso, querido, que eu encerro dizendo em Hebreus 10, 22. Aproximemo-nos com sincero coração. Ele não diz com coração mais... Não, sincero, às vezes seu coração está podre, irmão. Para que é coração podre? É mente suja. Mente aproxima desse jeito, com sincero coração, em plena, não duvida, em plena certeza de fé, tendo o coração, a mente purificada da má consciência e lavado com o corpo, com água pura. Se aproxima, vai até o trono da graça. Deus está lá para te ouvir. Deus quer te ouvir. Ele recebe você de braços abertos. O medo de Davi, que poderia anular tudo o que ele falou, era saber que Deus um dia poderia estar escondendo o rosto dele. Mas para nós não precisamos carregar esse medo. Por isso que o Evangelho é boa notícia. Por isso que graça é favor imerecido. Por isso que não tem coisa melhor. Você não precisa ter o medo de Deus virar o rosto, virar a cara para você. Porque Ele te colocou numa posição que Davi jamais teve. Você é filho de Deus. Pode se aproximar sem cera no coração, do jeito que você está, que é um pai de braços abertos para te receber em nome de Jesus. Amém? Pode se colocar em pé. Sabe, gente, bota a árvore aí no telão. Estão enxergando essa árvore? Sim ou não? Querido, quando a gente entra numa vida de condenação, uma vida de condenação é uma vida que Deus condena. Uma vida de condenação é uma vida que Deus condena, porque em Romanos 8, versículo 1, a Bíblia diz: não há mais condenação a quem está em Cristo Jesus. Ele fala que não há mais condenação, por quê? Porque é fácil a minha cabeça me condenar quando eu peco, quando eu erro. Ele está dizendo: teu pecado está pago na cruz do Calvário. Por isso não tem nada que te afasta de mim, mesmo quando você erra, por causa do nome de Jesus. Agora, quando a condenação, querido, é a raiz mais profunda no nosso ser, começa a surgir o estresse. Porque eu não sei se você já ouviu aquela frase: quem não deve, não. Quem não deve, não. Acontece que muitos aqui somos devedores. Lá dentro do nosso ser a gente está: poxa, eu não presto para Deus. Eu sou muito ruim, cara. Porque uma coisa é você parecer, eu disfarçar para vocês, gente, é facinho. Agora quando eu deito no travesseiro, meu irmão, eu e ele, a gente sabe. A gente sabe quem a gente é. E o que eu vim dizer para você, querido, é que a condenação tem que ser extirpada da tua cabeça. Porque no fundo, quando te perguntam, você não deve. Mas quando você está sozinho, você... Chega um pastor e fala: não, ora que Deus vai te dar graça. E você, amém. Aí você vira as costas e fala assim: não vai não, eu sou um traste. Não vai não, eu sou péssimo. Não vai não, eu não oro como deveria. Eu não sou a pessoa que eu deveria. Não vai, não vai. Você não é servo de Deus para Ele intervir na tua causa, se você está chegando na hora certa, se você está batendo as metas que tem que bater. Você é filho de Deus, querido. Ele quer o melhor para você. É Ele que está lutando para tu dar em alguma coisa. É assim, pelo menos é assim que eu vejo o Pai, né?
O pai está lutando para o filho dar em alguma coisa. Mesmo que o filho não esteja lutando, o pai está lutando por ele para que ele dê em alguma coisa. Esse é o Deus que eu e você temos. Ele está lutando para tu dar em alguma coisa, meu amigo. Mesmo que tu não queira, mesmo que esteja difícil. Agora, tire da tua cabeça a condenação de uma vez por todas. Porque quando ela é a raiz mais profunda, que tu começa a vir o estresse. Começa a vir o medo. Isso começa a repercutir na tua vida em doença. Começa a repercutir na tua vida em perda financeira. E começa a repetir na tua vida em hábitos destrutivos. Então uma coisa, algumas orações. Você não tem que ter medo porque Deus zela e cuida de você. Deus não vai esconder a face de você porque você não é servo, você é filho. E terceiro, não há mais condenação. Não há mais condenação. Pastor, mas eu pequei antes de sair de casa. O sangue de Cristo Jesus te perdoa e te dá acesso. Ele trocou o teu RG espiritual, não é mais servo, é filho. Pastor, mas e se eu pecar amanhã? Tranquilo, você continua tocando o interfone, ele abrindo a porta, sentando, olhando para a tua cara, ele sabe de tudo que tu fez. Aí ele falou, quer um café? Meu irmão, eu sou filho, eu sou pai. E eu acompanho pais que têm filhos que estão numa fase de bad boy. Eu choro com esses pais. Eu nunca vi, eu ainda nunca vi, mesmo sendo jovem, mas atendo gente todo dia, se você for fazer o cálculo, dá muita gente. Eu nunca vi um pai fechar a porta na cara de um filho. Um pai bom. Quem sabe você teve um pai trágico. Por isso que o mesmo Davi no Salmo 27 fala, por mais que meu pai e minha mãe me abandonem, tu me acolherá. Então, em nome de Cristo Jesus, vamos sair hoje daqui livre de algumas coisas. Primeiro é livre do medo. É teus inimigos que vão tropeçar e cair. Segundo, nós vamos sair daqui entendendo que nossa identidade espiritual foi trocada. Eu não sou servo, eu sou filho. E terceira coisa, não há mais condenação para quem está em Cristo Jesus. Pastor, mas eu mereço condenação? Sim, pergunto, Jesus merecia ser condenado? Então, alguém justo foi condenado por você que é injusto. Alguém sem pecado foi condenado por você que é pecador, para que o céu olhasse para você e visse, você é um injusto, mas teve um justo que foi condenado no teu lugar, e porque ele pagou um preço que não precisava, você não vai pagar agora. Alguém pagou a dívida de pecado. Tá fácil entender? Às vezes a gente pensa, né, poxa, mas eu mereço pagar. Sim, mas Jesus não merecia e pagou. Então, no nome de Cristo Jesus, nós vamos sair daqui com essas três coisas. Primeiro, sem medo. Segundo, RG espiritual. Não sou servo, sou filho. Fazendo ou não fazendo, eu nasci de você. Terceiro. O que é? Não há condenação para quem está em Cristo Jesus. Amém? Não condenação, filiação, sem medo. Vamos fazer essa oração? Então feche seus olhos em nome de Cristo Jesus. Seja livre da condenação. Pastor, mas eu mereço. Sim, mas Jesus não merecia. Ele levou o seu pecado. Ele levou sua dor. Jesus não merecia. Então livre da condenação. Você está limpo, querido. Você está limpo. Pode você chegar a Deus agora. Você está perdoado. Pastor, mas eu não sigo todo o protocolo. Você não é servo, você não está batendo ponto. Deus não está te avaliando se você é um bom funcionário ou não. Você é filho. Não há mais condenação. Eu sou filho de Deus. E o medo cai por terra no nome de Cristo Jesus. Pastor, mas eu sou fraco diante do meu inimigo. Mas quem Deus é? Pastor, mas eles estão falando coisas falsas de mim. Não é verdade o que estão dizendo. Fica tranquilo que eles vão tropeçar e eles vão cair. Pai, em nome de Cristo Jesus, eu oro por essas três coisas aqui. Hoje nós vamos sair com elas simplesmente impregnadas dentro de nós. Uma geração, Deus, que não é condenada, porque não é servo. Uma condenação que é filho de Deus. E uma geração, Pai, que o medo não é a regra, não é a maneira que define a minha vida, a qual eu norteio a minha história. Eu abençoo os teus filhos na autoridade de Cristo Jesus. Eu declaro um tempo de graça, de amor, de comunhão, como nunca antes. Declaro, Deus, que a tua paz
invada cada coração aqui agora. E Deus, eu declaro um tempo de vida. Querida, essa semana você vai prosperar. Sabe por quê? Porque o peso da condenação está saindo. Dentro de você não tem nada dizendo, eu preciso pagar um preço, meu Deus, tem que dar errado alguma coisa. Ai, será que vai dar certo? Será que vão me secar? Não, você é filho de Deus, pode ir. Mas pastor, eu não mereço, ok, mas Jesus Cristo te tornou merecedor. Querida, essa semana vai ser uma semana de prosperidade. Vai ser uma semana de coisas sendo desatadas. Vai ser uma semana de vida. Meu irmão, você pode ver, anota o que eu estou dizendo. Essa semana vai ser uma semana leve. Leve, eu não estou dizendo que não vai vir problema, não vai vir dificuldade, mas a graça de Deus vai te acompanhar. Vai ser uma semana de recorde financeiro, recorde na tua família, recorde na tua saúde. Eu declaro em nome de Cristo Jesus que essa semana é uma semana que se inicia debaixo da graça de Deus. Onde você é filho, não há mais condenação, seus inimigos tropeçam e caem, e o medo não rege a tua vida. Ousadia, conquiste com força e ousadia aquilo que Deus já deliberou na tua vida. Vai, e vai com tudo, em nome de Jesus. Se você pode colocar a mão no seu coração, aí eu quero fazer uma oração com você. Se você crê, você repete ela em nome de Jesus. Diga: Espírito Santo de Deus, eu te convido a ser o meu guia. Jesus, Tu és a minha luz e o caminho, o qual eu conduzo a minha vida. Deus, eu não sou servo, eu sou Teu filho. E hoje eu assumo a identidade de filho. Eu não te devo, eu te honro. Eu não tenho que te amar, eu te amo pela Tua bondade e porque o Senhor me aceita do jeito que sou. Eu te amo e te honro de todo o meu coração, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Aplauda o Senhor. Queridos, a gente não pode acabar aqui o culto sem semear em honra e gratidão ao nosso Deus, sem separar nosso dízimo e a nossa oferta. Eu aprendi que com Deus eu não tenho que nada. Eu não tenho nada. Não está me obrigando. Mas quando eu entendo o princípio que Ele estabeleceu, poxa, meu pai disse isso. Meu pai falou que o dízimo, ele um dia falou isso. Meu pai um disse sobre oferta. Meu pai um dia disse que quanto mais eu semeio, mais eu colho. Poxa, eu vou honrar isso aí. Eu vou honrar as palavras dele. Eu vou me lançar e vou ver se o Pai que me aceita e me ama de maneira incondicional falou isso aí de fato para o meu bem ou para o meu mal. Falou de fato se isso vai gerar um resultado na minha vida ou não. Então, confiando na palavra do teu Pai, não é só do teu Deus, do teu Pai, você participe desse momento com o teu dízimo, com a tua oferta, ao som dessa canção, em sinal de honra e de gratidão, amém? Qualquer situação, Jireh, és tudo pra mim. Financeira ao Senhor aí.
Se você enriquecer, se você prosperar, vai ser bom. Entendeu? Vai ser bom. Que o mundo vai melhorar. Amém? O reino de Deus vai ser expandido. A glória de Deus será conhecida. Amém? Agora, para que isso aconteça, você tem que entregar. Tem esse comprometimento meio lógico, a gente fala, Deus me prospera. Meu irmão, não tem problema trocar de carro, não tem problema, mas seja generoso. Compartilhe com o reino de Deus, compartilhe com o teu próximo, amém? Pai, em nome de Cristo Jesus, nós colocamos a mão no nosso bolso, simbolizando que tudo que temos e somos a Ti pertence, Deus. Nós consagramos a nossa vida financeira, declaramos em nome de Cristo Jesus multiplicação, Pai. Abençoa a vida do Teu povo, Deus, que aqui está um povo que Te honra e um povo que acredita na Tua palavra e faz jus dela quando semeia, quando dizima e quando entrega. A outra mão nos estendemos para cá e também acreditamos na Tua palavra que o Senhor pode multiplicar todo o recurso depositado aqui. E nós pedimos isso, provisão do céu. Multiplica de maneira extraordinária e abundante. Em nome de Jesus. Amém, 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 amém. Queridos, nós estamos aqui nesse culto com o Christian, um culto novo. O culto está começando agora. Mas você pode ser instrumento de Deus para que outras pessoas conheçam o nome dEle. Amém? Então eu gostaria de fazer uma oração específica agora para alguém que essa semana Deus vai abrir a porta para você falar do nome de Jesus. E você convidar essa pessoa a estar aqui, seja nesse culto, ou em qualquer outro culto, no clã. Talvez tenha alguém que jamais iria na igreja, mas vai no clã. E eu sei que você conhece, eu vou dizer, você tem uma responsabilidade. Uma vez uma pessoa me disse que quando Deus te dá autoridade, te dá acesso, você também tem uma responsabilidade. Então tem pessoas que não conhecem o Evangelho de Jesus, mas Deus te deu autoridade, ela te respeita, te deu acesso, e você não usa esse acesso para falar da coisa que mais importa, o reino de Deus e a justiça dele em primeiro lugar. Você conversa com ela acerca de tudo, você dá risada acerca de tudo, mas ainda você não teve coragem de falar do nome de Jesus. E isso para mim e para você é absurdo. É absurdo. Não estou dizendo que você tem que ser um crente chato, não. Eu acho e tenho certeza, aliás, que você tem que orar, pedindo a Deus as palavras corretas, o momento exato e a maneira perfeita de poder declarar isso. E eu quero orar para que isso aconteça essa semana na tua vida. Podemos orar por isso? Então eu não sei quem é a pessoa, quem é o meio, talvez nem te venha à cabeça agora, mas eu quero orar para que Deus proporcione o tempo, a hora e as palavras na tua boca e te dê ousadia para isso. Espírito Santo de Deus, Teu Espírito Santo me revela aqui agora que tem pessoas, Pai, que o Senhor já disse para elas abrirem a boca. O Senhor já disse para elas compartilharem da Tua palavra. E às vezes, Pai, Satanás, de maneira inteligente, ele tem paciência, ele é esperto, ele trava a vida dessas pessoas. Ele coloca vergonha, ele coloca preguiça, que nós sabemos que é um pecado, e trava a vida dos Teus filhos. Pai, em nome de Cristo Jesus, eu repreendo a ação das trevas, que tem tentado calar os Teus filhos. Eu declaro que essa semana será uma semana de palavra deliberada, será uma semana de vida sendo derramada, será uma semana de evangelho de Jesus sendo pregado. Não é só placa de igreja, Deus, mas é a Tua graça saindo da boca dos Teus filhos, Pai. Em nome de Cristo Jesus, eu declaro que essa semana é uma semana de pregação do Teu evangelho, em que Teus filhos vão se posicionar. O Senhor vai preparar o momento certo, a hora exata, e Deus, naquilo que o Senhor tem dado autoridade, naquilo que o Senhor tem dado acesso, eles vão assumir uma responsabilidade de professar que Jesus é o Senhor, Pai. Eu abençoo a vida dos Teus filhos em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Então agora, nós vamos encerrar o culto. E antes de encerrar o culto, eu gostaria que você estendesse a sua mão no sinal de receber. Gente, você pode acessar as plataformas do Jet Worship lá e escutar as canções. Tem 2 músicas que vocês não tocaram hoje, né? Mas eu entendi. É para vocês ouvirem lá no Spotify, por isso que eles não tocaram, entendeu? Você acessa lá Jet Worship lá, escuta as canções, você vai ser muito, mas muito abençoado, amém? Estenda a tua mão no sinal de receber. Eu declaro que a graça de Cristo Jesus, o amor de Deus Pai e as doces consolações do Espírito Santo seja sobre você, tua casa, tua família. Essa é uma semana, como foi dito aqui, será uma semana de recorde, de bênção e de vida para você e para tua casa, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Vá na bênção e vá na paz de Cristo Jesus.